A TV Cidade Verde transmite ao vivo o debate OAB 2018. A eleição acontece no próximo sábado, há 2 dias da eleição. Aqui é a oportunidade para que os 4 candidatos que disputam a presidência da OAB ofereçam as suas ideias e debatam as propostas aqui no nosso debate, que também é transmitido ao vivo pela Rádio Cidade Verde 105,3, pelo portal cidadeverde.com e pelo aplicativo da TV Cidade Verde, o CV Play. Vamos então começar o segundo bloco. Neste segundo bloco, os candidatos também terão 30 segundos para fazer a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Também será feito o sorteio do primeiro candidato que vai fazer a pergunta. E os demais fazem a pergunta também no sentido horário, como foi no bloco anterior. Então, vamos sortear o candidato que começa perguntando neste segundo bloco. A primeira pergunta será feita pelo candidato Celso Barros. Candidato, o senhor dirige a sua pergunta a quem? Doutora Georgia Nunes. O senhor tem 30 segundos. Doutora Georgia, a mulher advogada ganhou um destaque nacional e estadual pela sua afirmação na política de ordem. A senhora liderou o movimento de igual ao OAB na presença feminina nas políticas de ordem. Como a senhora analisa a questão da presença da mulher nas chapas que concorrem às eleições da OAB? Porque a mulher advogada deve ser valorizada, deve estar em cargos de destaque na ordem, de poder de decisão, e essa política afirmativa da OAB. O que a senhora vê a respeito disso? Candidata Georgia Nunes agora tem 1 minuto e meio para a resposta. De fato, em março do presente ano, nós lançamos um movimento no Piauí que ganhou o cenário nacional. O Igual ao OAB prega justamente a igualdade na gestão, a equidade entre homens e mulheres compartilhando juntos a gestão da OAB. A OAB, que tanto prega a maior participação feminina na política, nos espaços de poder, também precisa dar exemplo. E esse movimento ganhou corpo. Infelizmente, somente a nossa chapa respeita essa equidade, respeita essa participação representativa das mulheres na mesma proporção de que as mulheres são representadas na advocacia piauiense. Causa muita espécie, muita estranheza, que nós tenhamos chapas, em especial a chapa da situação, que sequer os 30% do nosso provimento foi cumprido. O cumprimento se deu apenas por arredondamento, 29,5%. Isso é uma pena. Isso significa que a mulher advogada não é valorizada. E não me venham falar em carta rosa não cumprida, transformada em carta lilás, em promessas eleitoreiras, quando se colocam as mulheres nos cargos de suplência, nos cargos de menor importância dentro da gestão. Isso mostra descompromisso e falta de confiança na competência da mulher advogada. Nós não temos promessas eleitoreiras para as mulheres. Na nossa chapa, a mulher terá participação e poder de decisão. Ela está nos principais cargos e é assim que precisa ser em pleno século XXI. O candidato Celso Barros tem 1 minuto para a réplica. A chapa Movimento que nós lideramos, chapa 4, Independência OAB, ela cumpre também esse papel de dar poder de decisão às mulheres advogadas. Nós temos a candidata a vice-presidente na nossa chapa, mulher advogada, candidata a secretária-geral na nossa chapa, mulher advogada, candidata a presidente da Caixa de Assistência de Advogadas, mulher advogada, candidata a conselheira federal, mulher advogada, várias conselheiras titulares e suplentes com poder de decisão das deliberações coletivas da OAB, porque nós entendemos justamente isso, que nós não podemos ter um discurso e na prática agirmos de outra forma. Nós não podemos fazer um discurso diferente da prática, que nós observamos aqui, a chapa da situação realmente prega uma coisa, mas faz outra. Diz uma coisa e pratica outra. Ou não diz e não faz. Por isso mesmo é que nós estamos com esse movimento de independência OAB, para que nós não tenhamos desigualdade nenhuma e não tenhamos segregação dentro da nossa própria chapa e, claro, dentro da nossa instituição. Candidata Georgia, agora tem 30 segundos para a tréplica. Infelizmente, ainda há muito a avançar. Nunca se perdeu tanto em relação à mulher advogada no Piauí. Mesmo tendo a presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada, nós perdemos o ano de 2016, que deveria ter sido o ano da mulher advogada. Foi preciso lançarmos o movimento igual ao OAB aqui, para tentarem alterar a destempo o provimento do Conselho Federal para garantir maior participação de mulheres, que não está valendo para essa eleição e só vai valer para 2021. A nossa chapa cumpre agora
Agora, o respeito pela mulher advogada. Tempo esgotado, candidata. O candidato Lucas Vila solicitou o direito de resposta. Nós vamos consultar a Comissão de Jornalistas da TV Cidade Verde. Candidato Lucas Vila não foi concedido. Eu gostaria de pedir, por favor, à plateia que não se manifeste, porque não é bom para o andamento do debate. O senhor agora tem a oportunidade de fazer a sua pergunta. O senhor não pode perguntar ao candidato Carlos Henrique, porque nesse bloco do programa vocês não podem perguntar ao candidato ao que vocês questionaram no bloco anterior. Então, o senhor só não pode perguntar para ele. A quem o senhor dirige a sua pergunta? É minha vez de perguntar? Isso. Certeza, não é quem respondeu a pergunta? Não, pelo sorteio, nós fizemos o sorteio no início, né? Perguntou primeiro o doutor Celso Barros, na sequência do sentido horário, é sua vez de perguntar. Bem. Só tem 30 segundos. Queria perguntar ao candidato Celso Neto, ele que tem uma história de quase 2 décadas na OAB, já foi conselheiro, já foi secretário-geral, já foi candidato à presidência em busca do sonho pessoal dele por várias vezes e hoje é conselheiro federal. O que em toda essa história ele fez pela jovem advocacia do Piauí? Realizações próprias dele, sem se apropriar de realizações alheias. O que o senhor Celso Barros, fez pela jovem advocacia do Piauí, em especial nesses anos de Conselho Federal? Quando o advogado Celso Barros tem 1 minuto e meio para a resposta. Doutor Lucas Lages, com certeza trabalhei muito e trabalho diuturnamente pelo OAB. As funções que eu ocupei no OAB de conselheiro, de secretário-geral, eleitos pelo voto democrático da advocacia piauiense, foram oportunidades que eu tive de trabalhar. E não me licenciei nem um dia sequer, doutor Lucas Lages, para tratar de interesses pessoais, para fazer cursos, para tocar em banda de rock ou para jogar videogame. Eu exerci diariamente as minhas funções de presidente as minhas funções de mandato classista. E nesta gestão, inclusive, Vossa Excelência sabe mais do que ninguém que se licenciou por 2 meses para tratar de assuntos pessoais e faltou a 11 sessões do Conselho Seccional. De 32 sessões, Vossa Excelência, nós temos as atas comprovando isso, está no site do OAB, Vossa Excelência faltou 11 sessões. Talvez eu tenha ido mais no Conselho Seccional do que Vossa Excelência. E em Brasília eu participei de 60 sessões defendendo a advocacia piauiense. A jovem advocacia tem o nosso apoio não só no discurso, mas na prática, porque eu defendo o piso salarial e meu escritório não recebe nenhum contrato com quem quer que seja de forma duvidosa e, inclusive, lá no meu escritório não tem nenhum sócio que tenha influência política para que leve ao meu escritório um rendimento de mais de R$2 milhões em 2 ou 3 anos. Isso é defender a advocacia, é defender no discurso e na prática, não ser um falso profeta e não ser aquele moralista e moralíssimo que diz uma coisa e faz outra. No nosso escritório tem 70 anos de inscrição na OAB. O meu avô, Celso Barros, é um grande jurista, um grande civilista, e por isso que teve aquele contrato da CEPIS que Vossa Excelência falou agora há pouco. Um contrato que foi atestado pelo TCU por inexigibilidade. Mais ou menos isso que nós defendemos a jovem advocacia como um todo. Tempo esgotado. O candidato Lucas Vila tem 1 minuto para a réplica. O Celso Barros, infelizmente, o senhor não respondeu minha pergunta, só se dignou a fazer ataques pessoais a mim. Mas eu quero lhe dizer, doutor Celso Barros, olhando no fundo dos seus olhos, que eu lhe perdoo, exercendo a virtude cristã que eu aprendi com a minha família, lhe perdoo por todos os ataques pessoais, mas continuo lhe perguntando, o que o senhor fez pela jovem advocacia, além de faltar à sessão do Conselho Federal, em que foi votada a maior conquista para a história da jovem advocacia do Brasil, que foi a quebra da cláusula de barreira. Lá, o senhor deixou a cadeira vazia na bancada do Piauí, vergonhosamente, para vir ao Piauí fazer política em torno do seu sonho pessoal, que é ser presidente da OAB. O senhor deixou a jovem advocacia na mão, o senhor não votou nessa conquista. Eu tenho um trabalho pela jovem advocacia desde 2010, quando fui presidente da Comissão do Jovem Advogado, instituí o piso salarial do advogado no Piauí, criei o curso de iniciação à advocacia, sedimentei o desconto para os jovens advogados e hoje fui o maior apoiador do Conselho Jovem no Piauí. Tempo esgotado. O candidato Celso Barros agora tem 30 segundos para a tréplica. O senhor se avora de conquistas alheias, o senhor disse que instituiu o piso da jovem advocacia, mas o senhor recebe 28 pisos todo mês no seu escritório para um contrato duvidoso junto ao município de Teresina. E, inclusive, doutor Lucas Vila, lá no Acre, quando nos encontramos no encontro da Jovem Advocacia Nacional, eu fui naquele encontro pagando a passagem do meu bolso, o hotel do meu bolso, e Vossa Excelência não. Deve ter ido às custas da nossa instituição, da nossa OAB. Eu não. Eu defendo a jovem advocacia porque eu tenho uma filha jovem advogada, defendo o concurso público, defendo o mercado de trabalho e defendo que os órgãos públicos, como a Prefeitura de Teresina e o Instituto de Previdência, contratem procuradores e assessores. Bom, tempo esgotado. A gente queria esclarecer que foi feita uma reunião com os assessores dos candidatos. Os candidatos também receberam as regras do debate e o que é estabelecido na consulta do pedido de direito de resposta é a análise da ofensa
pessoal. Isso é que os jornalistas da TV Cidade Verde, Fenelon Rocha, Tiago Melo e Joelson Giordani, estão analisando neste debate. Nós seguiremos agora. A candidata Georgia Nunes é quem faz a próxima pergunta. Doutora Georgia, a senhora não pode perguntar ao candidato Lucas Vila, a quem a senhora dirige a sua pergunta. Eu vou perguntar ao candidato Carlos Henrique. A senhora tem 30 segundos. Candidato, a OAB tem se omitido das principais discussões da sociedade da advocacia. O caso da maternidade Evangelina Rosa é um grande e recente exemplo. Eu pergunto a você também ao senhor também, sobre a omissão da OAB ou a anuência da OAB em relação ao fechamento das varas do trabalho de Uruçuí e de Corrente. O que é que o senhor diz a respeito desse fechamento e do posicionamento da OAB em mais esse tema de grande interesse da advocacia, em especial a do interior do nosso Estado? Candidato Carlos Henrique, 1 minuto e meio para a resposta. A ordem, como já dissemos anteriormente, deixou muito a desejar. As comissões que tinham um papel importantíssimo, nesse caso da maternidade que você falou, simplesmente quedaram silentes. A comissão, nenhuma manifestação da ordem tivemos. Em outros casos também, como no caso do empréstimo consignado do Estado do Piauí, que não era repassado, o pagamento dos planos de saúde do Estado do Piauí, que não eram pagos, a OAB simplesmente nada fez. Limitou-se a assinar uma petição em conjunto com o Ministério Público, a pedido do Ministério Público para atrair a competência. No tocante à vara de Uruçuí, mais uma vez, a ordem também não tomou postura nenhuma. Pelo contrário, chegou diretamente com o presidente do tribunal, demonstrando mais uma vez a falta de habilidade política que culminou com a perda da receita que nós advogados sofremos até hoje, culminou com essa situação delicada financeira que a ordem aqui está. Então nós, como presidente da ordem, iremos sim iniciar o diálogo para trabalhar em prol da advocacia do sul do estado também. Temos uma representante no Conselho Federal que irá lutar também pela criação de novas varas no sul do estado. 2 varas já estão para serem implementadas aqui no Piauí. E uma delas, inclusive, está vindo para Teresina, agora a 5ª vara está funcionando, que já havia funcionado anteriormente, mas o CSJT proibiu e determinou o retorno. Mas iremos lutar também para que essa 5ª vara fique, até mesmo pela necessidade dos processos aqui em Teresina serem bem maiores do que em Uruçuí. Candidata Georgia, 1 minuto para a réplica. De fato, a omissão é constante, em especial nas comissões da nossa entidade, que deveriam ser coordenadas pelo atual vice-presidente, que pretende ser presidente da nossa ordem. É uma pena. Mas eu preciso também tratar do assunto que me foi colocado aqui pelo candidato, da situação a respeito do meu mestrado. Eu preciso esclarecer a advocacia em relação a esse fato e eu aproveito esse espaço. O mestrado, em que fui aprovada junto com outros 25 selecionados, no ano de 2012, quando eu não exercia nenhum cargo, nenhuma função na OAB, cujo assunto vem sendo trazido à tona por mera questão eleitoreira, já que não tem nenhuma outra irregularidade em relação à minha profissão, em relação à minha gestão financeira para alegar, tanto que aprovaram as minhas contas sem nenhuma ressalvas. Eu preciso dizer que 18 advogados receberam essa bolsa por merecimento, selecionados pela Unicinos, assim como eu, por suas próprias competências, e a bolsa foi para estimular a qualificação dos advogados em geral. Na época, eu não exercia nem... Sempre esgotado. Candidata Georgia, o candidato Carlos Henrique tem 30 segundos para a tréplica. Realmente, doutora Georgia, a OAB deixou muito a desejar. Limitou-se a concordar e baixar a cabeça, ser um verdadeiro puxadinho do governo do Estado. Nós precisamos de uma ordem independente, uma ordem altiva, que lute pela advocacia. Esse é o espírito da Chapa 2. A ordem não pode se submeter à vontade de quem quer que seja, de governo do Estado ou mesmo prefeitura. A ordem precisa ser independente e altiva. O candidato Lucas Vila solicitou o direito de resposta. Nós vamos agora consultar a Comissão de Jornalistas da TV Cidade Verde para o direito de resposta, que não foi concedido. Nós temos agora a pergunta do candidato Carlos Henrique. Candidato, o senhor não pode perguntar ao candidato Celso Barros. Para o candidato da situação, Lucas Vila. 30 segundos. Doutor Lucas Vila, a sua chapa tem um mote de OAB aberta. O senhor considera que sua chapa realmente é uma OAB aberta?
Lucas Villa tem 1 minuto e meio para a resposta. Considero sim, doutor Carlos Henrique, considero que a nossa chapa é aberta com a participação de homens e mulheres valorosos, apesar da tentativa cruel de se tentar retirar o nome de alguns desses nomes que compõem nossa chapa, mas nossa chapa é aberta e representa um modelo de gestão aberta, um modelo de gestão em que a OAB deixou de ser comandada por meia dúzia de grandes escritórios para ser participativa e em que todo advogado e advogada pode ser na ordem do tamanho que quiser ser. A nossa chapa é uma OAB aberta e aberta para o problema da advocacia, porque é composta por advogados. Na nossa chapa não tem um presidente e um vice-presidente que tem contra-cheque do Estado e que, por conta disso, são impedidos de advogar contra o Estado se forem instados a decidir e a agir em prol da advocacia contra o governo do Estado. Nossa chapa é aberta e eu, principalmente, lhe digo, vivo da advocacia, nunca tive um cargo comissionado, não sou vinculado a qualquer partido político, não entendo essa criminalização nem da advocacia nem da política, mas quero dizer que o doutor Fernando Said é um amigo pessoal meu, não é mais meu sócio, mas ele tem o CPF dele, eu tenho o meu CPF, eu não tenho nada a ver nem com prefeitura, nem com o governo do Estado. Eu tenho um trabalho na advocacia, vivi da advocacia, vivo dos meus honorários e luto para que todo advogado e advogada, dentro de uma gestão aberta, possa viver dos seus honorários de forma digna. Bom, agora o candidato Carlos Henrique tem 1 minuto para a réplica. Me permita discordar de você, meu amigo. A OAB aberta de aberta não tem nada. Se considerarmos, o secretário-geral foi para o Conselho Federal, presidente da CAAP foi para a Secretaria-Geral, conselheiro federal se manteve, ou seja, uma verdadeira dança de cadeiras. E vocês se elegeram dizendo que iam combater justamente isso. E digo mais, se elegeram dizendo que iriam lutar pelos concursos públicos para os municípios. E o que vocês fizeram? Angariaram concursos através da diretoria da ordem. Nós não nos utilizaremos da ordem para fins pessoais. Trabalharemos sim em prol da advocacia, porque conhecemos a realidade da advocacia. Nós estamos aqui, meus amigos e minhas amigas, para melhorar a advocacia de cada um de vocês, porque nós vivenciamos, participamos diariamente nos fóruns, não estamos nos fóruns apenas em época de eleição, vivenciamos e conhecemos a realidade da advocacia e é por isso que nós faremos uma gestão para o advogado no seu sentido mais amplo e só a gestão não tem nada de OAB aberta, meu amigo. Candidato Lucas Villa, 30 segundos para a tréplica. Doutor Carlos Henrique, nossa chapa é tão aberta que o senhor foi convidado por diversas vezes a compô-la, como foi convidado também a colaborar conosco nas comissões e nunca quis colaborar durante os nossos 3 anos de gestão. Quero lhe dizer que, uma vez eleitos, as portas da OAB continuarão abertas para o senhor e para todos os advogados que queiram trabalhar junto conosco pela advocacia. Nosso modelo de gestão é participativo, é descentralizado e todo advogado que quis participar da nossa gestão participou, embora o senhor tenha preferido ficar do lado de fora apontando críticas sem ajudar a dar as soluções. Durante a manifestação do candidato Lucas Villa, o candidato Celso Barros solicitou o direito de resposta. Vamos mais uma vez consultar a comissão da TV Cidade Verde. Não foi concedido o direito de resposta. Nós assim finalizamos esse segundo bloco do debate OAB 2018. Daqui a pouco voltaremos com o terceiro bloco desse confronto de ideias entre os candidatos que disputam a presidência da OAB Piauí. Até já.